Fala, Andressa, Patrícia, Silvan, todos bem? Eu vou pedir, se vocês puderem, aqueles que puderem, que abram a câmera aí, que fica sempre mais legal a aula quando eu consigo enxergar vocês, tá? Quem tiver de pijamão aí, assim, em detalhes irreveláveis, aí tudo bem, pode ficar com a câmera fechada, mas se puder abrir a câmera, eu prefiro. Tá bom, galera? E antes da gente começar a aula, eu queria ver com vocês como é que está a preparação, estão conseguindo estudar, estão encontrando algum tipo de dificuldade que eu possa ajudar? E me fala, como é que estão as coisas? Fala, Silvan, tudo bem? Bom dia. Ó, tá chegando o velho lobo, eu não sei quem é o velho lobo, né? Isso deve ser um pseudônimo. Então, pessoal, quem chegou agora, né? No caso, o velho lobo, queria pedir para vocês, se puderem, abram a câmera para que a gente possa ter uma conversa mais direta, né? Para que eu possa ajudar vocês de uma forma melhor, tá? Quem não puder, beleza, mantenha a câmera fechada, também não tem problema. Mas na medida do possível, isso acaba tornando a aula mais legal, tá? Então, se possível, façam isso. Olá, tudo bem? Vamos lá trabalhar então? Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou primeiro começar falando sobre a resolução 175, né? Resolução 175 é uma nova resolução da indústria de fundos de investimentos que veio a trazer uma série de modificações. Na verdade, reestrutura toda a indústria em relação a como ela era anteriormente, né? É lógico que alguns princípios básicos continuam, mas a gente teve uma mudança estrutural bastante relevante. E é interessante que a Ambima tem cobrado muito pouco do que tem de novo nessa mudança. E por quê? Porque o próprio mercado ele está ainda se adaptando, está se adequando a uma mudança tão profunda como foi essa mudança específica da Resolução 75. Tanto que os prazos que existiam para que o mercado se adaptasse, eles foram prorrogados muitas e muitas vezes, e há um mês, mais ou menos, foi prorrogado novamente, tá? Então tem muita coisa que já está na resolução, mas que o mercado ainda não está praticando porque o prazo para se começar a praticar foi prorrogado, tá? Isso porque ficou muito claro para a CVM, para a Ambima, de que era necessário um prazo maior de adequação. E aí, em relação à certificação, o que tem acontecido é que a Ambima tem mantido as perguntas nas questões que realmente não mudaram, né? Então, fiquem tranquilos, tá? Estudem o que está lá na plataforma e, principalmente, nesse processo de preparação de vocês, gente, estudem essas aulas ao vivo que a gente tem feito. Por quê? Porque nessas aulas ao vivo, a gente vai atrás do pessoal que está prestando prova, tanto o pessoal do mundo financeiro como de outras escolas que a gente tem contato. Então, a gente vai atualizando o nosso banco de questões. Então, é muito importante que vocês se foquem exatamente nesse banco de questões que é o das aulas ao vivo, porque se vocês estiverem praticando, caprichando, fazendo várias vezes essas questões das aulas ao vivo, a ponto de não terem dúvida, de não terem dificuldade, vocês vão passar na prova da CEA com tranquilidade, tá? Então façam isso, é entender o conceito, mas quase que memorizar na sua cabeça essas questões das aulas ao vivo, tá? Quando eu digo memorizar, não é só memorizar, é entender o conceito que está por trás. Mas é bater o olho e falar: ah, essa é aquela que o Carecão resolveu, que o Wesley resolveu, que a Larissa resolveu, que o Rafael resolveu e assim por diante, tá? Então isso é muito importante. Beleza, galera? Então tá bom. Deixa eu falar agora, projetar aqui para vocês essa nova estrutura, né? Deixa eu compartilhar minha tela, porque se eu não compartilhar não adianta nada, né?
Então, calma aí, segura aí, vamos compartilhar aqui. Estão vendo a minha tela? Se não estiverem, vocês gritem, tá? Deem aquele grito de susto, tipo, não tô vendo nada, professor Careca. Aí eu vou em socorro de você. Agora sim, Andressa, tô vendo a Andressa agora, hein? Fala, Andressa, tudo bem, hein? Tranquilo? Então tá bom. Show de bola. Então, mudou dessa forma. Como é que funciona agora a indústria de fundos de investimento? Você tem um primeiro nível que é o fundo de investimento. Isso já existia, nada de diferente. Já existia fundo de investimento, agora existe fundo de investimento. Só que antes você tinha um fundo de investimento com alguns ativos que podiam comprar de acordo com a política de investimento do fundo. Você tinha as cotas, você tinha o patrimônio líquido do fundo, que era composto pelo número de cotas vezes o valor de cada cota, era o que você tinha. Agora, um fundo de investimento, né? Tá aqui, ó, fundo de investimento, tá vendo? No fundo de investimento você tem o regulamento, você tem um administrador e um gestor, e esses dois caras, o administrador e o gestor, eles são responsáveis pelo fundo. Antes era só o administrador, tá? Agora você tem que lembrar o seguinte, que administrador e gestor são chamados de participantes essenciais. Essenciais é o nome. Então, quem são os dois participantes essenciais do fundo de investimento? Administrador e gestor. Você tem que saber isso, pode cair na prova. E existe um CNPJ geral que identifica aquele fundo, tá certo? Então, no âmbito do fundo, você vai ter essas três coisas principais. Tem outras, mas essas três são as principais. Beleza? Muito bem. Agora, dentro de um fundo, e isso é o que mudou, isso é o que tem de novo, você pode ter várias classes. Você pode ter a classe A, você pode ter a classe B, você pode ter a classe N e assim por diante. Então, olha que interessante. Eu posso ter um fundo que é um fundo de renda fixa, né? E aí, dentro desse fundo de renda fixa, eu tenho classe A, que é um fundo renda fixa, títulos públicos. Eu posso ter a classe B, que é uma classe títulos privados, crédito privado. Posso ter uma classe C, uma classe D, até uma classe N, né? Quanto a gente quiser. E todos eles estão dentro de um mesmo fundo. Olha que interessante. A grande vantagem disso é que você tem uma economia de recursos, de sistema. Você vai ter o mesmo auditor auditando todas essas classes. Antes, você precisava de um auditor, um contrato específico para cada fundo. Agora, não. Dentro do fundo, você pode ter várias classes, desde que o tratamento tributário dessas classes, classe A, classe B, classe C, classe D, até classe N, seja o mesmo. Ou seja, eu não posso misturar dentro de um fundo uma classe que seja renda variável, uma classe que seja renda fixa, tá? Por quê? Porque renda variável tem uma determinada tributação. A tributação de fundo de renda variável é uma tributação que não tem come cotas. A tributação do fundo de renda fixa, ela tem come cotas, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa se lembrar. Então, o tratamento tributário tem que ser o mesmo. Eu posso ter um fundo multimercado junto com renda fixa? Então, classe A é multimercado, classe B é renda fixa? Posso, porque o tratamento tributário é semelhante. Tá certo? Então, olha só, você passa a ter um fundo, você tem as classes, e o que difere normalmente entre as classes vai ser a parte dos ativos, né? Então, eu posso ter, como eu falei, né, aquele exemplo, um renda fixa títulos públicos, que é a classe A. Então, ele compra só títulos públicos, e eu posso ter um renda fixa classe crédito privado, como classe B. Ele vai comprar o quê? Vai comprar CDB, vai comprar debênture, vai comprar só crédito privado. Beleza? E aí eu tenho um patrimônio que é segregado por classe, isso é importante, tá certo? Eu vou ter tributação e taxa de custódia recolhidos aqui dentro da classe. Eu vou ter que olhar o enquadramento, se é um fundo título, uma classe título público, só pode ter título público. Então, o enquadramento vai estar voltado a isso. Se é, uma classe crédito privado, não pode ter mais de 20% do patrimônio em cada emissor, em cada CDB, por exemplo, né, em cada emissor bancário. Então, vamos olhar para aquela classe e vai ter tanto o administrador como o gestor vão ter a responsabilidade de não deixar desenquadrar,
por exemplo, não ter 25% do patrimônio no CDB de um banco específico, tá certo? Então, o enquadramento é visto dentro daquela classe. Você tem um CNPJ específico para cada classe. Então, olha que interessante. Você tem um CNPJ para a classe A, um CNPJ para a classe B, um CNPJ para a classe N, que seja, e você tem um CNPJ para o fundo. Olha, você passa a ter vários CNPJs aqui, tá certo? E então a posição de ativos demonstrativos de rentabilidade também vai ser por classe, porque a classe A ela vai ter determinados ativos. No caso, o exemplo que eu dei, só títulos públicos. A classe B só vai ter títulos privados. A classe N é um mix dos dois, por exemplo. Tá certo? Então o demonstrativo de rentabilidade vai variar, porque de acordo com o desempenho dos títulos públicos, eu vou ter o desempenho da classe A, de acordo com o desempenho daqueles títulos privados, eu vou ter o da classe B. De acordo com o desempenho do mix dos dois, eu vou ter a classe N. Beleza? Então passa a funcionar assim agora, né? Várias classes. E finalmente, né? A gente tem as subclasses, né? Não feliz. A CVM falou o seguinte: tem classe, fiote, mas vai ter subclasse também, né? Então, lembra que eu dei o exemplo? No meu exemplo, tá? A classe A era um fundo de títulos públicos. Beleza? Títulos públicos. Ok. Aí, o que, que pode ser feito? Eu vou ter subclasses. A subclasse A1, eu vou cobrar uma taxa de administração de 0,5%, tá certo? E a subclasse A2, eu vou cobrar uma taxa de administração de 2%, tá? Meu público aqui é um público mais elitizado, um fundo Prime, talvez, né? Um fundo alta renda, então é para o pessoal de alta renda, e aqui é varejão, né? Antigamente, como é que se fazia isso? Você tinha diferentes FAQs, né? Então, aqueles FICs, né? Fundo de investimento em cotas, tá certo? Então, o que, que o pessoal fazia? Pegava um fundo de investimento em cotas, que comprava cotas de um fundo mãe e jogava a taxa de administração lá para baixo. Aí pegava um outro, jogava a taxa de administração lá para cima, para segmentar os mercados. Agora não. Agora você vai fazer isso com subclasse, né? Então, deve ser praticamente o fim dos fundos de investimentos em cotas com essa finalidade. Então, você passa a ter agora subclasses. E olha só, se as classes se diferenciavam pelos ativos que elas compravam, né? Então, uma compra título público, outro título privado, assim por diante, as subclasses vão se diferenciar pelo passivo. O passivo vai ser diferente. O que, que eu estou querendo dizer com isso? A taxa que o fundo paga aqui é 0,5%, aqui é 2%, a taxa de administração, por exemplo. Tá certo? Os prazos para resgate, para pedir resgate e ter conversão de cotas podem ser diferentes também, tá certo? Taxa de performance também pode ser diferente, portanto, o público-alvo tende a ser diferente e a posição de passivos vai ser diferente, justamente porque a posição de passivo justamente tem a ver com essas taxas. 0,5% de taxa de administração, não sei quanto de taxa de performance e assim por diante. Tá certo? Então, estruturalmente, é isso que está mudando, legal? Mas como eu falei para vocês, né? Como é uma mudança bastante relevante, a gente percebe que a grande maioria dos fundos que estão sendo formados aí recentemente ainda são feitos com uma única classe. Então, é um fundo, uma única classe, não existem as demais, tá? E já tem alguma coisa sendo feita através de subclasses, mas bem pouco, tá certo? Carecão, como é que ficou no caso dos fundos antigos, que só tinham uma classe? De um modo geral, o que o pessoal fez foi o seguinte: transformou em fundo novo, com uma única classe, e está sem subclasses ainda, tá certo? Então, passou a ser um caso particular nessa nova legislação. É um fundo com uma única classe e sem subclasse nesse momento. Mas a asset, né, e o administrador que tocam esse fundo antigo podem começar a criar novas classes e podem começar a criar subclasses também, tá certo? Então existe essa possibilidade e é o que deve ir acontecendo à medida que o mercado vai deglutindo melhor toda essa transformação. Beleza, tranquilo? Alguma dúvida que tá aqui? Não. Então tá bom.
Então, baseado nesse preâmbulo que a gente fez, a gente vai resolver algumas questões, e aí eu já vou emendar as questões que não mudaram, né? Que continuam tendo aquela mesma pegada. Legal? E aí a gente mata a pau esse M4. Vem comigo, então. Depois, pessoal, que eu resolver aqui, eu vou deixar disponível para vocês esse material. Mando no grupo e deixo na plataforma também, tá? Então vamos lá. Vem comigo. Então vamos dar uma olhadinha nessa primeira questão aí. Se vocês tiverem alguma dificuldade aí, tanto de me ouvir como ver, vai me avisando, tá? Dá um grito aí. Olha só. Sobre os fundos de investimento, suas classes e subclasses, analise as seguintes afirmações, tá? Então vai na linha do que a gente conversou agora. O regulamento do fundo de investimento pode prever a existência de diferentes classes de cotas, com direitos e obrigações distintos, devendo o administrador constituir um patrimônio segregado para cada classe de cotas. É exatamente isso, tá certo? Então, dentro de um fundo, se você tiver 4 classes de cotas, cada classe tem o seu patrimônio. O patrimônio total do fundo é a soma daqueles patrimônios, mas eles são separadinhos. A classe A, lembra, o exemplo que eu dei, era uma classe que investia em títulos públicos. Então, é só patrimônio para investir em títulos públicos. Os cotistas são só os cotistas daquela classe. É como se fosse um fundo dentro do outro, tá certo? Então, para nossa mentalidade antiga, tem que pensar isso. Essas classes são fundos dentro de um fundo principal. Ok? Então tá correto isso daí, tá certíssimo. 2. Um fundo de investimento pode ser composto de classes de diferentes categorias, podendo, portanto, haver a constituição de classes de cotas que alterem o tratamento tributário aplicável em relação ao fundo ou às demais classes existentes. Tá correto isso aqui? Tá não, filho. Não tá, porque tá dizendo que altera o tratamento tributário, né? O pessoal tá discutindo no âmbito da CVM, da Anbima, como se fazer isso no futuro, mas por enquanto não pode. Então, todas as classes dentro de um fundo precisam ter o mesmo tratamento tributário, portanto, a 2 está errada. Ok? Cada patrimônio segregado responde somente por obrigações referentes à respectiva classe de cotas, sendo que o fundo que não contar com diferentes classes de cotas deve efetuar emissões de cotas em classe única, preservada a possibilidade de serem constituídas subclasses. E aí? Tá certinho, né? Porque olha só, o patrimônio ele é segregado, né? E se eu sou investidor, então você tem lá o fundo, né? Tem o fundo, tá certo? E aí esse fundo, ele tem a classe A e ele tem a classe B, tá certo? Então, o que que vai acontecer? Você tem um patrimônio segregado. Se esse fundo aqui começa a dar prejuízo, né? E vai impactar a cota dessa classe, então somente. A classe A é segregada, ok? Então, o que está acontecendo? As obrigações, elas são referentes à respectiva classe de cotas, ok? E o fundo que não contar com diferentes classes de cotas, então ele tem o fundo aqui, tem uma única classe, tá? Tem só a classe A. Deve efetuar emissão de cotas em classe única. Isso aqui a gente chama de classe única. Então, todos aqueles fundos antigos que tinham uma classe única, eles foram transformados nesses fundos de classe única, porque nada mudou. Legal? E eles podem fazer subclasses. Para o investidor de private, taxa de administração quase zerada. Para o alta renda, uma taxinha de meio. Para o varejão, uma taxa de 2. Quando eu entrei no mercado, tinha taxa de administração de 6% no varejo. Né? Graças a Deus está acabando isso daí, mas ainda tem uns meio grosseiros dessa forma. Tá certo? Então é assim que está funcionando, é assim que vai funcionar. Beleza? Corretos quais aqui? 1 e 3, então, né? 1 tá beleza, 3 tá beleza, 2 tá errada, 1 e 3 você marca a alternativa de C daquele cachorrão caramelo simpático, né? Aquele vira-lata que você tem na sua casa, né? Eu, pelo menos, acho imbatível o cachorro caramelo. Legal? Tranquilo? Tamo junto aí? Muito bem, vamos para 2. Classes ou subclasses restritas. E isso vem na nova legislação, tá?
Olha só, você tem as classes ou subclasses restritas. Elas são aquelas que... Então, eu preciso que você se lembre disso, tá? A classe restrita é aquela que vai ser restrita somente para dois tipos de investidores, tá? O investidor qualificado. Qual que é o investidor qualificado, gente? O que caracteriza um investidor qualificado? É o cara que tirou CEA? Não somente, né? É o cara que sabe tudo do mercado, ele está bem qualificado? Não é bem isso. O que é o investidor qualificado? Segundo a norma da CVM, aquela CVM 30. Perfeito, é isso que você pensou? É, você pensou que é o seguinte: é um investidor que tem pelo menos R$ 1 milhão em investimentos, né? Ou patrimônio financeiro, tá certo? E atesta por escrito essa condição. E atesta por escrito. Lembra disso? Tem que lembrar desse valor. Qualificado é R$ 1 milhão e atesta por escrito. E também aqueles profissionais do mercado, né? Que possuem certificações. Ele entra também como profissional qualificado ao investir o seu próprio patrimônio, tá certo? Então, lembrando disso, fica mais fácil. Tem também aquelas empresas, né, que atestam, tem 1 milhão de investimentos, tal. Então também entra, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Beleza? E você tem um investidor profissional. Quem que é o investidor profissional? O investidor profissional é aquele que atesta por escrito e possui 10 milhões em investimentos financeiros, em patrimônio financeiro ou investimentos, tá certo? 10 milhões, tem que ter e atestar isso por escrito. Fechado? Muito bem. E além disso, você tem aqueles caras que têm certificações e trabalham no mercado, e você tem todas as empresas e fundos do mercado financeiro, né? Então, por exemplo, um fundo de pensão, ele é diretamente considerado investidor profissional, porque ele faz parte do mercado financeiro. Um banco é investidor profissional e assim por diante. E olha só, você vai ter que lembrar que os fundos restritos, né, classe restrita, como a gente fala atualmente, ela é vedada, né? Então ela é destinada a investidores qualificados e profissionais, tá? Não acho que vai cair na prova, mas existem algumas circunstâncias, né, nas quais outros participantes podem participar dessas classes restritas, né? Quais circunstâncias? Então, por exemplo, aqueles funcionários que trabalham na asset que faz gestão de determinado fundo de classe restrita. Ele pode ter essa participação, mas são casos bem pontuais, tá certo? O que você tem que lembrar para a prova é que o investidor qualificado e o investidor profissional é que são elegíveis para participar da classe restrita. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Questão número 2, então, a gente vai colocar aqui a alternativa B, né? São exclusivamente destinados à aplicação de recursos de investidores qualificados e profissionais. Beleza? Muito bem. Aí tem um monte de viagem aqui que investe 80% no exterior, tá? Isso aí é tudo para tirar a atenção de vocês, mas a correta é a alternativa B. Muito bem, vamos aqui para a 3. Olha só. Analise as seguintes afirmações sobre as classes de fundo de investimento, tá? Então, tem algumas afirmações, né? Esse material que está aqui é o que é relevante, o que tem sido cobrado na prova dessa nova resolução, tá? Tem 6 ou 7 questões dessa nova resolução e as demais são questões que já vinham sendo cobradas. Olha só, analise as seguintes informações, então. Se o regulamento limitar a responsabilidade dos cotistas ao valor por eles subscrito, a denominação da classe deve ser acrescido o sufixo responsabilidade limitada. Galera, o que acontecia antes? Você não tinha esse lance de responsabilidade limitada. Imagina que você vai lá e investe num fundo multimercado alavancado, que é um fundo que corre riscos maiores. Você era obrigado a dar aceite no termo, e no termo estava escrito assim: você cotista, tá? Você investidor. Estava escrito assim: esse fundo possui alavancagem e os investidores podem ser chamados a aportar
além do seu patrimônio líquido, caso haja um passivo nesse fundo, caso haja a necessidade de novos recursos nesse fundo. Então, o que acontecia? Dependendo do fundo no qual você investia, você podia perder tudo que você tinha e mais, você poderia ser chamado ainda a aportar novos recursos para cobrir alguma dívida por conta de ajustes de derivativos ou algo assim que o fundo tivesse. Era assim que funcionava, todas, né? Então você não tinha como falar, não, não topa essa história. Não. Se aquele fundo fosse um fundo de alto risco, isso poderia acontecer. Agora não. Agora, cada classe, ela pode ter o seguinte, denominação do fundo, a política de investimento do fundo, tal, não sei o quê. E aí ele pode ser um fundo de responsabilidade limitada. Ou seja, você colocou lá 50 mil reais, se o fundo quebrar e ficar devendo, a sua responsabilidade é só os 50 mil reais que você já tinha aportado. Ou seja, você não será chamado, não será chamada a investir novos recursos para cobrir ajustes ou dívidas que aquele fundo venha a ter. Então, isso é algo novo dessa resolução 175. E aí, o que vai acontecer? Quando for o caso, vai estar escrito lá no nome do fundo, no finalzinho, responsabilidade limitada. E isso vai dar uma tranquilidade maior àqueles investidores que estão buscando fundos de maior capacidade de retorno e maior risco, concomitantemente. Beleza? Então, isso aqui está correto. 2. Caso o fundo tenha mais de uma classe de cotas, cada classe deve obter o seu próprio registro de funcionamento, isso é verdade, o qual pode ser requerido à CVM concomitantemente ou após a obtenção do registro do fundo. Tá certinho isso aqui, né? Então, olha só, você tem lá o fundo, imagina que é um fundo multimercado. E aí tem classe 1, classe 2, várias classes multimercado. Quando se pede o registro na CVM, o administrador, junto com o gestor, pode registrar o fundo, já registra a classe 1, classe 2, classe 3, e depois de alguns meses, cria-se uma nova classe. Aí pede o registro da classe 4. Então, pode ser concomitantemente ou pode ser depois de que o fundo já foi formado. Então, isso está correto. Então, essa 2 tá certinha, beleza? 3. Após 90 dias do início das atividades, a classe de cotas que mantiver a qualquer tempo patrimônio líquido diário inferior a 1 milhão, pelo período de 90 dias consecutivos, ela deve ser liquidada ou incorporada a outra classe pelo administrador. Pessoal, lembra disso, você vai ter que lembrar disso aqui. Não pode ter patrimônio abaixo de 1 milhão. Nenhuma classe pode ter patrimônio abaixo de 1 milhão, tá? Todo o sistema ele é desenhado para que cada classe tenha de 1 milhão para cima, porque senão não fecha a conta, vai ser deficitário. O que acontece? Isso pode acontecer por um tempo, né? O fundo está pegando tração, a asset, o distribuidor estão vendendo o fundo ainda para investidores, então beleza. Só que isso não pode levar mais de 90 dias. Se durante 90 dias consecutivos está naquele patamar baixo, abaixo de 1 milhão, essa classe vai ter que ser encerrada. Pode ser liquidada, pode ser incorporada a outra classe, o que seja, mas isso vai ter que acontecer, tá? Então você precisa lembrar que precisa ter mais de 1 milhão em cada classe. Tá correto isso aqui. Alternativa não, afirmação 4. O valor da cota resulta da divisão do patrimônio líquido da respectiva classe pelo número de cotas da mesma classe. Caso a classe tenha subclasses, o valor da cota de cada subclasse resulta da divisão do PL atribuído a cada subclasse pelo número de cotas da mesma. Pô, deu um nó aqui, carecão, deu um nó aqui na minha cabeça. Não, pensa o seguinte, não mudou muita coisa. Como é que funcionava a cota de um fundo antigamente? Você pegava aqui todos os ativos do fundo, você tirava as dívidas do fundo, né, o passivo. E o que é dívida de um fundo? É o que ele precisa pagar de taxa de administração, taxa de performance, taxa de auditoria, taxa de custódia, basicamente taxa, né? Tudo que ele tem que pagar. Então você pegava o que ele tinha de ativos
tirava esse provisionamento de taxas e você chegava no PL do fundo, patrimônio líquido do fundo, tá certo? E aí, quanto que valia uma cota? Era só pegar o PL desse fundo e dividir pelo número de cotas do fundo. Então, o fundo tem 1 bilhão de patrimônio líquido. Ele tem 1 bilhão de cotas. 1 bilhão dividido por 1 bilhão, cada cota valia R$ 1. Era assim que se calculava essa bagaça. Agora, olha que interessante, não é mais assim. Agora, nossa, ficou uma zona isso aqui, né? Olha só, antes era no nível do fundo, beleza? Agora vai ser no nível da subclasse, eu calculo a cota da subclasse. Então eu pego todos os ativos da subclasse, tiro os passivos, divido pelo número de cotas da subclasse e chego na cota da subclasse. Se não tiver subclasse, aí é a cota da classe. Tá certo? Então, agora é muito detalhadinho. Se eu invisto nesse fundo, na classe B, na subclasse B3, o que vai acontecer? Eu vou ter uma cota dessa subclasse B3. Então, é isso que está dizendo essa alternativa, que a cota é a divisão de todo o patrimônio líquido do fundo ou da classe pelo número de cotas dessa classe. Se tiver subclasse, aí você calcula no nível da subclasse. Beleza? Então tá certinho isso aqui, tá tudo correto. 1, 2, 3 e 4 tá correto. Parou para pensar que no fundo, né, para o cálculo da cota, é como se cada subclasse fosse um fundinho. Então você vai ter uma cota de cada subclasse. Tá certo? É assim que está funcionando a partir desse ano. Legal? Alguma dúvida, gente? Algum anseio, alguma aspiração, né? Algo que incomoda vocês nessa vida louca que a gente leva? Não? Então tá bom, vamos seguir aqui. Questão número 4, olha só, dá uma olhada nela. Sobre os participantes. Deixa eu ver aqui, eu não estou vendo o chat, galera. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui no chat. Ah, a galera tá me ajudando aqui, eu tô quieto aqui, nem dando bola pra vocês. Foi mal, galera. Os cotistas do Pátria que eu digo, nem me fala dos cotistas do Pátria. Quando o investidor é convocado pelo fundo, ele é obrigado a aportar? Sim, ele é obrigado a aportar. Se ele não aporta, Patrícia, ele passa a ter uma dívida e isso pode até gerar um processo, geralmente gera um processo mesmo, né? É como se você está no seu condomínio e você deixa de pagar taxas no seu condomínio, né? O fundo ele tem essa equiparação muito forte com um condomínio. Então você fica inadimplente, pode gerar processo, pode negativar o seu nome, tem um monte de coisa que pode acontecer sim, né? Então é uma coisa que normalmente as pessoas não dão muita bola, porque os casos são muito incomuns, principalmente na indústria brasileira. Nos Estados Unidos é mais forte. Nos Estados Unidos você tem muitos, muitos casos aí de fundos que quebraram e o pessoal tinha que aportar e acabou não aportando e ficou inadimplente mesmo. No Brasil, a indústria de fundos ela é bem mais conservadora, né? Ela tem menos veículos de investimento, menos derivativos, esse tipo de coisa. Então, o pessoal acaba, quando aparece um caso como esse, você vê, né? Acho que foi o Tony que falou aqui do Pátria, quando aparece um caso como esse, vira notícia, todo mundo fica sabendo, tal, né? Lá nos Estados Unidos é bem mais comum esse tipo de coisa, tá? Muito bom. Vamos para a próxima? Questão número 4. Sobre os participantes da indústria de fundos, analise as afirmativas abaixo, né? Então, presta atenção nisso aqui, olha lá. Segundo a regulamentação, os prestadores de serviços essenciais são administrador fiduciário, gestor de carteiras e o custodiante de fundos. Tá certo essa poçonhoca aí? Fala para mim. São esses os prestadores essenciais? Agora eu tô no chat aqui, hein? Agora eu tô vendo o que vocês vão falar. Não, tá errado isso aí, tá errado. Por quê? Porque custodiante não é, tá? São dois, administrador e gestor. Você precisa saber, isso vai cair na sua, estou profetizando, você vai lembrar de mim no dia da prova, é só administrador e gestor, tá certo? Então põe isso nessa cabecinha cabeluda aí que você tem, tá correto isso aqui? Não, tá errado isso aqui, porque custodiante não é, fechou? Dois, o administrador tem poderes para praticar os atos necessários à administração do fundo de investimentos na sua respectiva esfera de atuação, tá certo? Incluem-se contratar em nome do fundo os terceiros devidamente habilitados, por exemplo, né? Você precisa controlar o cara da auditoria, precisa ter uma auditoria.
Você precisa calcular os serviços, contratar serviços de tesouraria, controle de processamento dos ativos e assim por diante. Então, é exatamente esse o papel do administrador. O administrador é o cara que administra todo o processo. O gestor vai ser tal, quem vai fazer auditoria é tal, custodiante vai ser tal. Então, o administrador, ele administra essa bagunça toda. Precisa ter um cara, senão não funciona direito, tá? Tá certinho. 3. Os serviços de consultoria de investimentos e classificação de risco por agência de classificação de risco de crédito somente são de contratação obrigatória pelo gestor caso esteja assim disposto no regulamento ou deliberado pela Assembleia de Cotistas de Classe de Cotas. Importante se lembrar de uma coisa: precisa ter um consultor de investimentos que fala para o gestor, ó, essa aqui é uma boa alternativa, essa aqui é uma boa alternativa. Precisa ter isso? Não, não é obrigatório, a não ser que esteja no regulamento do fundo, tá certo? Ou então que a Assembleia de Cotistas diga o seguinte: eu não quero que o gestor tome as decisões simplesmente da cabeça dele, eu quero que haja um consultor de investimento que dê respaldo para decisão do gestor. Se isso acontecer, aí precisa contratar. Se não tiver em regulamento e se a Assembleia de Cotistas não deliberou sobre o tema, aí não precisa, tá certo? Então a 3 está correta, né? Que diz somente são de contratação obrigatória. Opa! De contratação obrigatória, caso esteja disposto no regulamento. Isso certinho. Então, 2 e 3 corretas, né? Marca lá 2 e 3 e corre pro abraço. Fechado? Beleza? Vamos para 5 aqui? Na 5 você tem que me falar qual é a incorreta. Olha só. Alternativa A. Na denominação de um fundo deve constar a expressão fundo de investimento, acrescida da referência à sua categoria. É isso mesmo, né? Por enquanto, tudo certo. Caso o fundo conte com diferentes classes de cotas, cada uma tem que ter denominação própria, acrescida de referência à sua categoria. Tá tudo certinho, né? É isso mesmo, tem que ter transparência. Então, cada classe tem que falar renda fixa a título público, renda fixa a título privado, e assim vai, né? B. A denominação do fundo e suas classes não podem ser acrescidos termos ou expressões que induzam a interpretação indevida quanto aos seus objetivos, política de investimento, etc. Galera, claro, né? Claro. Não pode ter nada que induza o cara ao erro, né? Então, essa aqui, você não precisaria nem conhecer a matéria, mas você olha isso aqui, sempre falou em induzir ao erro, você sabe que aquilo lá não pode acontecer, tá certo? Então, realmente não pode acontecer. Como a alternativa está dizendo que não pode acontecer, a alternativa está correta. Legal? Tony está me dizendo que a questão 5, a resposta é a D. Vamos ver. Se o regulamento limitar a responsabilidade dos cotistas ao valor por ele subscrito, a denominação da classe deve ser acrescido responsabilidade limitada. Exato, porque está limitando a responsabilidade, então está certo. Se o regulamento não limitar a responsabilidade dos cotistas ao valor por ele subscrito, a denominação da classe deve ser a... Não, mas espera aí. Se não limitar, você vai colocar responsabilidade ilimitada? Não, não é assim que funciona. O default é responsabilidade ilimitada. Quando limita é que vai falar responsabilidade ilimitada. Então, se não falar nada, você já sabe que é ilimitada. Beleza? Então, essa afirmação está errada. Como eu queria a incorreta, é essa que eu vou marcar. D de deu certo, quer dizer, deu errado. Tá certo? É isso que você tem que marcar aí. Fechado? Beleza? Tamo junto aqui? A próxima. Sobre a constituição e registro de fundo de investimento, assinale a alternativa correta. Então, tem algumas alternativas aqui, você tem que me falar qual que está certa. Legal? Então, aqui é legal porque tem 3 erradas, e aí eu quero que você me diga o que está errado em cada uma dessas 3, né? Olha lá. O fundo de investimento deve ser constituído por deliberação conjunta dos prestadores de serviços essenciais, administrador e custodiante, a quem incumbe aprovar no mesmo ato o seu regulamento. E aí? Tá certo ou tá errado essa daí? A number 6. Desde quando que custodiante é prestador de serviço essencial? É não, filho. Então, tá errado isso aqui. Você já coloca um errado que não é essa. É lógico que administrador e gestor, que é o prestador de serviço essencial, são aqueles que vão aprovar no mesmo ato o seu regulamento, né? Então, o grande erro aí é ter o custodiante.
B. O efetivo funcionamento do fundo depende do seu prévio registro na CVM, sendo que tal registro deverá ser concedido em até um mês depois do envio dos documentos por sistema eletrônico nas regras específicas de cada categoria do fundo. E aí? Queria que você pusesse uma coisa nessa cabeça cheia de cabelo que você tem, que é o seguinte: não existe prazo para a CVM aprovar um fundo. Depois que se manda a documentação, o fundo ele é aprovado automaticamente. Se você cumpre os requisitos, manda a documentação, ele vai ser aprovado automaticamente, tá? Então precisa lembrar disso. Ah. C. Caso o fundo tenha mais de uma classe de cotas, cada classe deve obter o seu próprio registro, o qual deve ser requerido à CVM concomitantemente, não podendo, né, não podendo ser requerido após a obtenção do registro do fundo. Tá correto isso? Então, eu abri um fundo e aí eu coloquei classe A e coloquei classe B. Esse fundo está fadado por toda a vida a ter somente classe A e classe B? Não. Qualquer momento eu posso criar uma nova classe e pedir o registro. Tá certo? Então tá errada essa alternativa que diz não poder ser requerido após o registro do fundo. Tá certo? Então só sobrou a D, né? Como já dizia Tony Ota, é a D. Olha só. Após 90 dias do início das atividades, a classe de cotas que mantiver menos de 1 milhão por 90 dias consecutivos, o que vai acontecer? Ela tem que ser liquidada ou incorporada. A gente já falou sobre isso. Essa é a correta alternativa D de deu certo. Precisa lembrar dessa poçonhoca aí. Beleza? Muito bem. Vamos fazer agora a última que diz respeito a essas novas mudanças e depois a gente entra no padrãozão. Beleza? Vem comigo aqui, olha só. Analise as afirmações abaixo sobre classes abertas, né? Então, olha só, aqui eu falo em classes abertas, aqui está falando em fundo. Não se aveste, a gente está falando da classe, tá? O que aconteceu? A gente pegou essa questão aqui que vinha caindo nessas últimas provas aí, né? Então a gente conversou com o pessoal e parece que a Anbi mandou colocando assim. Então, eu deixei assim, mas o ideal seria chamar aqui de classes, não de fundos, tá? Mas como eu quero que você não tenha dificuldades lá na prova, se aparecer assim, não esquenta a cabeça não, tá? Os fundos abertos são definidos como aqueles que os cotistas podem solicitar resgates de suas cotas a qualquer tempo. Tá correto, fundo aberto é isso. Então, classe aberta vai ser isso também, tá certo? Então, você pode pedir o resgate a qualquer tempo, tá correto. Não tem problema nenhum. Olha só, 2. Nos fundos abertos é permitida a entrada de novos cotistas com o aumento da participação dos antigos, né? Ou o aumento, desculpa, da participação dos antigos por meio de novos investimentos. Assim como é permitida a saída de cotistas por meio de resgate de cotas. São os fundos de rede, né, que tem nos bancos, que tem nas assets, que você entra e aí o fundo escreve novas cotas, te dá a cota e você deixa seu dinheiro lá. E quando você quer sair, você resgata as suas cotas e beleza. Então isso é fundo aberto, é classe aberta agora. Tá certo, tá certinho. 3. O administrador pode suspender a qualquer momento novas aplicações de novas cotistas, mantendo a possibilidade de novas aplicações dos cotistas atuais. Isso aqui está errado, tá, gente? Vocês já ouviram? Vamos esclarecer uma coisa aqui que eu vejo muita confusão. De vez em quando você recebe uma notícia, ou você passa essa notícia para cliente. Tem que investir nesse fundo até sexta-feira, porque esse fundo vai fechar para novas aplicações. Tá certo? Isso torna um fundo fechado, passa a ser um fundo fechado? Não. É um fundo aberto ou uma classe aberta que está fechada para novas aplicações. Tá certo? Então não confunda as duas coisas. E por que está fechada? Porque o gestor está dizendo o seguinte: nem adianta me trazer mais dinheiro agora, porque eu não vejo boas oportunidades no mercado para ficar comprando novos ativos. Então eu quero segurar um pouco a onda, senão eu vou ter que alocar esses ativos, e como a gente está precisando alocar, eu vou comprar qualquer coisa e aí vai piorar a performance do fundo. É por isso que os fundos abertos, em determinado momento, eles fecham para novas aplicações, tá certo?
ou para isso, ou para fazer um charminho, né? Falar, é concorrido, né? Gerar uma sensação de escassez, tá certo? Para gerar grife para o fundo. Então acontece muito isso. Então são essas duas razões, beleza? Agora, tem uma coisa importante. Nos fundos normais, né, ou nas classes ditas como normais, a regra que é feita para o novo investidor, ela se aplica ao antigo. Ou seja, não importa se você tem cotas ou não já naquele fundo, está fechado para você. Agora, tem uma coisa importante. Para fundos de investidores qualificados, aí pode fazer isso. O administrador ele pode fechar para novos cotistas, mas manter aberta para cotistas anteriores. Então, para fundo de investidor qualificado, fundo de investidor profissional, isso pode acontecer, tá bom? É exatamente essa questão do capacity, viu, Tony? É exatamente isso. Legal. Então, olha só, 1, 2 e 4 vão estar corretas, tá certo? Por quê? Porque, olha só, o que que diz a 4? O administrador poderá declarar o fechamento do fundo para novos resgates em casos excepcionais de liquidez dos ativos financeiros e componentes da carteira do fundo. Galera, a gente precisa ficar muito esperto nisso, né? Porque você fechar para novas aplicações é algo comum. Agora, você fechar para resgate, isso quer dizer que eu, investidor, estou querendo meu dinheiro de volta, mas não posso levar meu dinheiro. Isso daí tem seríssimas implicações. Você é obrigado a chamar a Assembleia de Cotistas, a Assembleia de Cotistas vai deliberar uma solução para o caso, pode até substituir o gestor e o administrador, tá certo? Por quê? Porque é uma situação extrema. Os investidores teriam direito a resgatar os seus recursos quando eles quisessem, não estão podendo. Então, geralmente isso acontece quando o fundo está com problemas. Existe um problema de gestão ou um problema muito forte mercadológico, que é aqueles ativos do fundo, eles estão com dificuldade de serem vendidos e se vender, vai vender a preço de banana e todo mundo vai ficar no prejuízo. Então isso pode acontecer, mas se acontecer, existe uma série de medidas que gestor e administrador vão ter que tomar e entre essas medidas está chamar os cotistas para uma assembleia e eles participarem da deliberação das novas decisões, tá bom? Então, 1, 3, não, desculpa, 1, 2 e 4 estão corretas. 1, 2 e 4, só tem alternativa D hoje, né? Marcou D, acertou, tá certo? Beleza? Tranquilo? Muito bem. GWI Investimentos, GWI Investimentos tem história, uma asset antiga aí, é uma das pioneiras aí em fundos mais arriscados, né? Questão número 8, olha só. Analise as afirmações sobre classes fechadas, tá certo? Então agora é a mesma coisa, só que falando de classe fechada. São aqueles, né, aquelas classes, né, em que as cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo. É exatamente isso, né? Na verdade, precisa tomar cuidado com uma coisa, né? Em princípio está certo isso, só que o fluxo de caixa acontece por conta do resgate ou pode acontecer por conta de amortização, tá? Mas a definição de fundo fechado é isso, existe um prazo para esse resgate, né? Ou então, se não existe um prazo, eu vou conseguir recuperar o meu dinheiro vendendo essas cotas no mercado secundário. Então você tem fundo imobiliário, né, que é um grande exemplo disso. Fundo imobiliário negociado lá na bolsa, no home broker. Você comprou uma posição em fundo imobiliário, tá certo? E agora você está querendo recuperar a sua grana, você está querendo vender aquela posição. O que que você faz? Você vai lá na bolsa e faz a venda das suas cotas. Então essa é uma característica de fundo fechado negociado em bolsa. Beleza? Então, você tem o resgate propriamente dito da cota somente quando há o vencimento daquela cota, tá correto? Né? Você pode transformar em caixa vendendo aquela cota, isso é verdade, isso pode acontecer também. Questão B, afirmação 2, desculpa. A entrada e a saída de cotistas não é permitida. Após o período de captação de recursos pelo fundo, não são admitidos novos cotistas em novos investimentos pelos antigos cotistas. Certinho, é exatamente assim que funciona um fundo fechado, né? 3. Os fundos fechados podem ser registrados para negociação de cotas em mercados administrados pela B3. Fundo imobiliário é um exemplo disso.
Os cotistas de fundos fechados não podem receber recursos por meio de amortização de cotas. Já falei que pode, né? O que é uma amortização de cota? Eu sou cotista de um fundo imobiliário. Aí, esse fundo imobiliário, ele vendeu uma laje corporativa que tinha e tá com o caixa na mão. E os caras decidiram o seguinte: estão com esse caixa na mão e nós não vamos comprar uma nova laje corporativa, nós vamos meio que distribuir como se fossem dividendos. Pode fazer uma amortização de cotas, tá certo? E aí, quando você tem essa amortização de cotas, você tem um recebimento por parte dos cotistas. Então, dizer que não podem está errado. 1, 2 e 3 corretas, alternativa A, de eu acertei. Beleza? Tranquilo? Então, tá bom, sigamos. Questão número 9, né? Questão número 9 vai falar do Código de Regulação e Melhores Práticas no mercado de fundos de investimento, né? De gestão de recursos de terceiros. Então, olha só. Em caso de descumprimento no disposto no Código de Regulação e Melhores Práticas, uma das penalidades previstas no Código é a proibição temporária do selo Anbima pela instituição participante. Qual é o prazo, né, dessa proibição? Então, quanto é que vai durar essa proibição? Galera, pouquíssimas coisas você realmente precisa decorar. Essa é uma que você tem que decorar, tá certo? Você tem que saber que é 5 anos. 5 anos, tá? Tem que saber disso. Então, o que que vai acontecer? Duração máxima de 5 anos. Essa de 10 e essa de 10. Você já lima, não pode ser, tá certo? E esses 5 anos, eles vão contar a partir da data de publicação do que foi decidido pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas. Por que que tem que ser da data de decisão? Porque enquanto não se decidiu, a instituição está usando o selo. Então, como é que poderia ser a partir da data de descumprimento? Descumprimento já aconteceu, ainda não foi apurado, ainda não houve uma deliberação do Conselho de Regulação de Melhores Práticas. Tem que esperar a deliberação. Então, tem que ser a partir da data de publicação da decisão que vem lá do Conselho. Portanto, a alternativa D de deu certo. Beleza? Então, precisa lembrar disso. Ou seja, a Ambima, ela é autorregulação. Os bancos é que compõem a Ambima, as instituições financeiras que são participantes e compõem a Ambima. Então, não é algo governamental, é algo feito pelo próprio sistema financeiro. Então, o que que vai acontecer? A Ambima vai deliberar, né, os bancos, as instituições financeiras e do sistema de distribuição também, das assets e tal, vão deliberar a respeito daquele descumprimento no código e, portanto, a respeito da pena que vai ser aplicada. É assim que funciona o negócio. Beleza? Muito bem. Questão número 10. Cai muito, cai mais que o Neymar, a questão número 10. Olha só, o investidor, ele pretende fazer um investimento num fundo de renda fixa, que seja composto por títulos de baixo de risco de crédito e de mercado. Esse investidor, sem vergonha, não preencheu a API e não possui outros investimentos. O fundo que permite a ele realizar a aplicação, mesmo sem preencher a API, qual que é? Esse você tem que saber, você não pode titubear nessa. Você não pode ter dúvida. Cai no CPA 10, no CPA 20, na SEC, cai em tudo que é prova. Isso daí. Tá certo? É o renda fixa simples. Não, não. A Andressa falou aqui, o carecão, é o D. A Tony falou também, é AD. Marca aí a D e vai para a próxima. Para de enrolar. É isso aí. Então você tem que lembrar disso. Renda fixa simples, não precisa de API. Tá? Olha só. Ao explicar ao cliente os 3 níveis da classificação de fundos Ambima, um gerente fez as seguintes explicações. O nível 1 faz referência às classes definidas pela CVM. O nível 2 identifica os tipos de gestão de riscos. O nível 3 identifica as estratégias de investimento. Está correto, né? O que é dito, o que é falado na 1, na 2, na 3, na 1, na 2. Qual que é o correto aqui? Tem um negócio, deixa eu ver se eu tenho fácil aqui. Calma aí. Se eu não tenho, a gente vai atrás agora. Então abre aí o seu browser, se você estiver com acesso à internet, né?
Abre aí o seu browser e procura lá, cartilha, fundos de investimento da Ambima. Cartilha da nova classificação de fundos. Já está velha, né? Não é mais nova. Mas, enfim. Olha lá. Aqui você consegue enxergar o que que é isso, tá certo? Então, eu vou andar aqui. Tá aqui, ó. Você precisa conhecer isso. Você, como profissional do mercado financeiro, precisa conhecer isso, tá certo? Que é o seguinte. A classificação CVM, ela deu origem à classificação Ambima. A CVM diz o seguinte: existem 4 classes de fundos financeiros. Não são aqueles fundos para o investidor qualificado, não entra fundo de participações, não entra fundo imobiliário, são aqueles fundos de prateleira que a gente enxerga no mercado. São 4, tá certo? As classificações. Então você tem lá fundo de renda fixa, fundo de ações, fundo multimercado e fundo cambial. São essas 4. CVM falou isso. E a Ambima, ela deu uma sofisticada na bagaça. Ela pegou essa classificação e aí ela falou o seguinte: beleza, tem essa classificação, só que dentro dessa classificação a gente vai colocar 3 níveis. Então, o primeiro nível é essa divisão que eu acabei de falar: renda fixa, ações, multimercados e cambiais. No segundo nível, o que que ele fala? Fala do tipo de gestão. Então, o segundo nível tem a ver ou com gestão ou com risco, né? Porque de acordo com a gestão, se é renda fixa, é um tipo de risco, se é renda variável, é um tipo de risco. Então, o segundo nível, alguns se referem a ele como gestão, outros se referem como risco das aplicações. Então, primeiro nível, classe de ativos, tá certo? Segundo nível, gestão ou risco. Terceiro nível, estratégia. Tá certo? Depois, se você com mais calma, você consegue olhar aqui, ó, a classe de ativos, aqui tem o segundo nível que é risco ou gestão e o terceiro nível que é estratégia. Beleza? Então, o que que você vai ter que lembrar aqui na hora de fazer a prova? Ou CGE, que é classe de ativos, gestão e estratégia, tá certo? Funciona. Ou pode aparecer na alternativa de outro jeito. CRE. CRE é classe de ativos. Aqui não muda nada. Em vez de gestão, aqui o pessoal chama de riscos. Opa! E aqui não muda nada. É estratégia também. Então, lembra de CGE. CGE é uma das provas que tem lá na Ambima. Lembra de CGE ou lembra de CRE? Tá certo? Você vai ter que lembrar dessas iniciais, desse mnemônico que te ajuda. Então, olha só, você está explicando para o seu cliente os 3 níveis. Você vai falar que 1 é classe, 2 é gestão e 3 é estratégia, tá certo? Olha lá, classe, gestão, estratégia, tá certinho. As 3 afirmações estão corretas. Então, 1, 2 e 3, tudo certinho, você marca aqui a alternativa D de deu certo. Fechado? Entenderam? Beleza? Então tá bom, segura aí, vamos lá. Questão número 12. O investidor que teve perdas em um fundo de investimento poderá compensar IR. Como que funciona, gente, essa compensação de imposto de renda? O que que eu estou querendo dizer? Eu invisto num fundo renda fixa, tá certo? E aí, depois de um tempo, eu fui fazer um resgate. E aí eu vi que eu tive ganhos nesse fundo de renda fixa. Qual que vai ser a alíquota que eu vou pagar? Ou 15% ou 20%, é ou não é? Se for curto prazo, 20%, se for longo prazo, 15%, é ou não é? Tá certo? E dentro daquela tabela regressiva, tá certo? Então você tem aquele come cotas de 15 e 20 que aconteceu, e você tem a tabela regressiva, beleza? Isso é uma classificação tributária. Então, se em outro fundo de renda fixa, então aqui eu tive ganhos, em outro fundo de renda fixa eu tive perdas, eu consigo compensar o ganho que eu tive no um com a perda que eu tive no outro? Consigo se a administração for a mesma. Ou seja, se tiver mesma classificação tributária, tá certo? E se tiver mesma administração.
Importante que você se lembre disso, tá? Tem que cumprir essas duas condições: mesma classificação tributária e mesma administração. Ou seja, renda fixa com renda fixa, ações com ações e assim por diante, porque são mesma classificação tributária. Para começar, segundo ponto, tem que ter o mesmo administrador. Beleza? Essa questão também é muito comum na prova. Você não vai titubear, não vai me errar uma dessa. Fechado? Beleza? Para a próxima, olha só. O imposto de renda cobrado em aplicações realizadas por pessoa física em fundo de investimento imobiliário deve, olha só, incidir sobre os ganhos de capital e sobre rendimentos a uma alíquota de 20%. Incidir sobre os ganhos de capital a uma alíquota de 20%. Incidir sobre os ganhos de capital e sobre o rendimento a uma alíquota de 15%. Incidir sobre os rendimentos a uma alíquota de 15%. Muito bem. E aí, como é que a gente vai resolver isso aqui, gente? Olha só. Você tem pessoa física e você tem pessoa jurídica, né? E aqui a gente está falando então da pessoa jurídica. Legal? Olha só. Pessoa física, pessoa jurídica. Estamos falando de fundo imobiliário, né? Aí você tem rendimento, que são os dividendos que o cotista de um fundo imobiliário tem, tá certo? E você tem ganho de capital. O que que é ganho de capital? Ganho de capital é quando eu comprei a cota de um fundo por R$ 10 e vendi essa cota de fundo por R$ 12, tá certo? Comprei por 10, vendi por 12. Comprei por 10, vendi por 12, vou pagar imposto? Vou pagar imposto? Teve ganho de capital? Põe isso na sua cabeça, vai pagar imposto, tá certo? Vai pagar imposto. Vai pagar imposto de quanto? De 15 ou de 20%? É aí que você erra. É aí que eu vou comer o taco de beisebol te esperar lá na saída. Tá certo? Que todo mundo acha que é 15. Por que que acha que é 15? Porque eu vou lá no home broker, né? Eu compro, vendo o fundo imobiliário, que nem ações. Não é que nem ações, a parte tributária. Vai ser 20%, tá certo? Para a pessoa física vai ser 20%. Para a pessoa jurídica vai ser 20% também. É vintão. Tá certo? Então, normal, não, Tony, não esquenta a cabeça, não. Eu tô brincando aqui justamente por isso. Eu sei que a gente acaba confundindo, você acaba tratando como se fosse renda variável, tá certo? Mas é vintão, tá certo? E aí o que acontece? Os dividendos, né, os rendimentos que você tem durante a vida do fundo, para a pessoa física, o que que vai acontecer? Você tem uma isenção, isento, certo? Agora, tem algumas condições, né? Uma das condições é que você precisa ter pelo menos mais de 50 cotistas no fundo, né? Para que seja isento. Senão não vai ser isento. Uma segunda condição é que você não pode ter um único cotista com 20% do patrimônio do fundo, tá certo? Então tem que ter essas duas coisas para que realmente seja isento esse rendimento, tá? E para a pessoa jurídica, tem 20% de incidência mesmo, né? Não tem essa isenção, tá certo? Então, você tem que marcar a de alegria aí, a de alegria, tá certo? Incidência sobre ganhos de capitais e rendimentos a uma alíquota de 20%. Fechado? Beleza? Ficou claro? Então tá bom. Vamos para a próxima aqui. Questão número 14, olha lá. Um fundo indexado ao IBRX, não sei se ficou pequena a letra, estão conseguindo enxergar? Ficou meio pequenininha aqui, né? Um fundo indexado ao IBRX tem o objetivo de proporcionar aos seus cotistas uma rentabilidade que acompanha a evolução de quem? O que é IBRX? Aí você tem que lembrar que IBRX, ele é chamado de IBX a maioria das vezes, né? O pessoal acaba falando de IBX. Ele é um índice de ações, tá certo? Assim como o Ibovespa, né? São os dois índices de ações mais famosos da Bolsa Brasileira.
tá certo? Ibovespa é ações também. Então, o que que vai acontecer? Essa resposta ela é bem tranquila. Você vai ter que saber que são das ações mais negociadas na B3, tá certo? Então, são as 100 ações mais negociadas na B3, ponderadas pela sua capitalização de mercado. Você marca aqui a alternativa A de acertei. Fechado? Essa daí, se você erra, eu fico bravo, porque é uma questão fácil, né? Essa daí você tem que caçapar para seguir firme aí na sua conquista. Questão número 15, olha só. A política de investimento de um fundo de renda fixa de gestão passiva. O que é gestão passiva? Lembra sempre do seguinte: gestão passiva está buscando replicar um índice, um benchmarking, né? Normalmente contempla estratégias que buscam ganhos por meio do quê? Show de bola, né? Questão 15, lembra da palavrinha benchmarking? Quase sempre vai aparecer isso quando a gente estiver falando em gestão passiva, tá? Se não aparecer isso, vai aparecer algo semelhante com essa ideia. O fundo exclusivo caracteriza-se por ser um fundo ativo, ser alavancado, ser apenas para investidor profissional ou cobrar somente taxa de administração. Ser apenas para investidor profissional. Lembra disso, né? Fundo exclusivo é um fundo de um único cotista que é investidor profissional. Ou seja, declara que tem mais de 10 milhões, ou pelo menos 10 milhões de investimentos financeiros, né? De patrimônio financeiro. 17. Para um cliente que pretende adquirir um fundo que visa obter ganhos com operações de curto prazo, ó, esse é o X, essa é a expressão-chave dessa questão, e que realize estratégias alavancadas, o especialista em investimento deverá recomendar o fundo. Qual fundo? É um fundo multimercado, mas qual é esse fundo com essas operações de curto prazo? O nome já ajuda muito a gente aqui, né? A gente está falando aqui de multimercado trading. Essa ideia de trading é justamente a ideia de gerar carteira, tá? Se tivesse falando de variações econômicas, de moedas, de taxas de juros, seria macro. Se tivesse falando de um fundo que investe em diversas classes de ativos, né? E essas classes de ativos são pré-determinadas, seria um multimercado balanceado, tá certo? Se tivesse falando de fundos que ficam comprados e vendidos em ativos semelhantes ou arbitráveis e que não tem uma tendência clara a estar comprado ou vendido, portanto, ele é long and short neutro, tá certo? Então, essa seria a definição de cada um desses tipos. 18. Um cliente investe em um fundo renda fixa índice, buscando replicar o IMAB. Qual que é a sacada aqui, pessoal? O IMAB, ele é um tipo de índice. Termina em que letrinha? B, tá certo? B de belezura. Então, olha só, você tem que lembrar que isso tem a ver com NTN-B. Então, no mercado de renda fixa brasileiro, tudo que termina em B tem a ver com IPCA, tá certo? Aí você fala, o careca é louco, termina em B e tem a ver com IPCA, não deve ser IPCB. Não, aí também não fechou tudo do jeito que a gente queria. Mas falou em IPCA, termina com B. É IMAB, tá certo? E é NTNB. Põe isso nessa sua cabecinha que vai ser sucesso. Você não vai errar na prova, tá? Então, fechado isso, olha só. LFT esquece, LFT esquece, tá certo? Então a gente fica entre a A e a D. Um fundo que busca replicar uma carteira composta de NTNB e por isso está buscando ganhar acima da inflação. Rapaz, quando eu monto uma carteira de NTNB, eu estou querendo ganhar acima da inflação, porque eu ganho IPCA mais uma taxinha, que às vezes é uma taxona, 6 mais IPCA, 7,5 mais IPCA, já rolou assim. Em outras vezes, eu sou velho de mercado, eu cheguei a comprar título a 11% mais IPCA, acredite se quiser. Tá certo? Pois é. Quando a gente tinha aí taxa de juros nominal de 18, uma coisa assim, né? Eu lembro da Selic batendo 26, né? Logo depois da maxi desvalorização, final dos anos 90, o Banco Central levou a Selic lá para cima, né? Então você tinha essas coisas aí de 10, 11% mais IPCA. Tá certo?
Então tá certinho, essa aqui marca a alternativa A. Por que que a D tá errada? Um fundo que busca replicar uma carteira composta por NTNB, beleza? E por isso está buscando ganhar com movimento de alta. Não! Quando eu tô lá a 6% mais IPCA, se a taxa de juros sobe, isso vai contra a minha posição. Por quê? Porque aí esse 6% vai começar a ser negociado no mercado a 7%. Na marcação a mercado, lembra sempre disso, gente. Se uma taxa pré-fixada, se você tem alguma coisa pré-fixada no seu investimento e a taxa sobe, na marcação a mercado, o seu título cai de valor. Tá certo? Então, você não ganha com o movimento de alta de taxa de juros. A alternativa A é a correta. Ok? 19, olha só. Ah, legal, olha só. Essa 19, ela vai nos trazer algumas coisas interessantes. Ela fala a respeito de alavancagem. Então, olha só. Um fundo de investimento multimercados possui alavancagem de 200%. Supondo uma queda de 10% no valor dos seus ativos, qual será o impacto esperado na cota do fundo? Galera, eu vejo que o pessoal aqui acaba se confundindo, né? Mas não é difícil da gente pensar. Imagina que eu tenho um fundo que não tem alavancagem. Um fundo de ações, tá certo? Vou pegar um multimercado que só tenha ações, tá? Então ele está aqui com ações. Só tem ações, beleza? Então o patrimônio dele é 100% em ações. Se essas ações tiverem uma valorização, uma desvalorização de 10%, o que vai acontecer com o PL do fundo? Aqui tem um pouquinho de taxas a pagar, mas o PL é praticamente os ativos. Esse PL, ele vai cair 10%. Tá certo? Então, um fundo não alavancado funciona assim. Se os ativos caem 10%, o patrimônio caiu 10%. Porque o patrimônio é basicamente aqueles ativos que estão lá no fundo. Beleza? O que é um fundo alavancado? Fundo alavancado, eu vou fazer o mesmo exemplo com essas ações, tá? Ele tem lá essas ações. Então, imagina que é 100 milhões de reais em ações. Tá certo? Só que, além disso, o cara faz uma alavancagem de 100%. Então, vamos pegar 100%. O que que é uma alavancagem de 100%? Ele pega 100 milhões de reais aqui, ele tem 100 milhões em ações. Ele monta uma posição de índice futuro Bovespa. Então ele vai lá e compra índice Bovespa. Compra 100 milhões de índice Bovespa. Galera, quanto que ele vai precisar de dinheiro para comprar 100 milhões de índice Bovespa? Quanto que você põe de caixa para comprar contrato futuro? Rosca, zero, tá certo? Põe isso na sua cabeça, né? Quando a gente monta uma posição de contrato futuro, a gente não coloca caixa. É uma aposta. Ó, o Guilherme mandou aqui, Zé. Patrícia mandou também. Eu uso essas mesmas ações aqui e coloco como margem, tá certo? Elas estão garantindo que, beleza, que eu vou conseguir bancar, tá certo? E coloco, às vezes, outros ativos e tal, não sei o quê. Então, eu consigo fazer isso numa boa. Se essas ações me caem 10% aqui, eu perco 10% do valor das ações e tenho que pagar ajuste, porque eu estou comprado no índice Bovespa. O índice Bovespa caiu 10%, vou ter que pagar esse ajuste. Então, eu tenho menos 10 e menos 10 da posição de derivativos. Estão me entendendo? Então, uma alavancagem de 100% vai me gerar uma perda de 20% no fundo. Porque eu tenho duas vezes essa posição aqui de ações que caiu. Agora, se a alavancagem for de 200%, o que está dizendo é o seguinte, tem 100 milhões em ação e eu comprei mais 200 milhões de reais em Ibov futuro. Por que 200 milhões? Porque a alavancagem é 200% em Ibov futuro. Então, quando cair 10% aqui, as minhas ações estão valendo 10 milhões a menos e eu vou ter que pagar 20 milhões aqui, que é 200 milhões a minha posição alavancada, em ajuste. Então, eu vou ter um prejuízo aqui de 30 milhões. Então, quanto é que vai cair o meu fundo? Em vez de 20, cai 30%. Ou seja,
cai 10% da posição em ações e cai 20% da minha alavancagem aqui, tá certo? Portanto, alternativa B de belezura, né? Eu tenho uma queda, eu tenho uma desvalorização de 30% no fundo, tá certo? Beleza? Muito bem. Ó, tá me perguntando aqui se o derivativo for de hedge. Se o derivativo fosse de hedge, não estaria escrito que tem uma alavancagem de 200%, porque aí não é alavancagem, é hedge. Se fosse hedge, eu não estaria comprado em mais 200 milhões. Eu estaria vendido em Ibovespa e no valor semelhante ao que eu tenho de ações. Estaria vendido em 100 milhões. Aí o que eu perco na desvalorização, não vai falar perdo, né? O que eu perco na desvalorização das ações, eu recebo nos ajustes de derivativo. Uma coisa contrabalanceia a outra, eu tendo a ter o rendimento, uma coisa compensando com a outra, tendo a ter o rendimento do CDI. Tá certo? Beleza? Mas aí não estaria essa palavrinha aqui, alavancagem. Okay? Questão número 20. Vamos lá. Diz assim: uma instituição financeira foi liquidada pelo Banco Central. Um fundo de investimento tinha CDB dessa instituição em sua carteira de ativos. Qual a perda máxima? Não vai colocar perca aqui, hein? Agora é perda. Qual é a perda máxima aqui no fundo de investimento? Quanto que ele pode ter tido de perda máxima? Se ele estava enquadrado, né? Se ele não estava fora da legislação. Quanto que um fundo pode ter de um CDB de uma instituição, no máximo? Isso você precisa saber, isso é questão de prova. No CDB, máximo 20% de concentração. Então, por exemplo, se eu sou gestor de um fundo crédito privado, eu vi um CDB do Sofisa, tá pagando 130 do CDI. Quero socar no meu fundo que é para alavancar o resultado, né? Alavancar não, puxar o resultado lá para cima. Máximo 20% do PL do fundo, nunca mais que isso. Tá certo? Então, se quebrar o banco, você vai ter uma perda máxima de 20%. Beleza? Tem que lembrar disso. Se for uma debenture ou uma nota promissória, que é uma emissão de instituição não financeira, o que é mais perigoso? Investir em CDB, em título privado de instituição financeira, ou em título privado de empresa? Na sua concepção, o que é mais perigoso? De empresa, pô. Banco quebrar é um evento, nunca quebra banco, tá certo? É um setor regulado, o Bacen tá lá olhando, vou usar o auditor do Bacen. Seus loucos, índice de Basileia tá tudo desenquadrado aqui, faz direito. Então os caras ficam em cima. Empresa não tem isso, tá certo? De vez em quando aparecem umas lojas americanas, aí os credores de debênture da loja americana estão chupando o dedo até agora, tá certo? Aí aparece outra, aparece toda hora pipoca alguma. Então, como o risco é maior, máximo 10% de concentração. Máximo 10% de concentração, tá certo? Pois é. E aí tem o seguinte, é, pessoa física. Uma pessoa física pode emitir título? Pode, agricultor, geralmente é quase tudo pessoa física. E eles emitem título e tem fundo que vai lá e compra esse título. Sabia disso? Máximo 5%, porque pessoa física, então, filhote, aí o risco é imenso. Então, 5%. Então, quanto maior o risco, menos concentração pode ter. Lembra dessa escadinha? 20, 10, 5%. Tá certo? Então, aqui era 20% por causa disso. Beleza? Bora fazer mais uma. Vamos lá. 21. Um fundo multimercado possui a carteira com a seguinte distribuição. Tem lá uma carteira, tá vendo? Aí ele tem 10% que está investido em dólar, em ativos indexados ao dólar. Tem 20%, ele está vendido em DI. Se você não lembra, DI é depósito interbancário, né? Então, se ele está vendido no DI, está apostando na queda de taxa. Porque quem está vendido em algum derivativo sempre ganha dinheiro com a queda. Quem está comprado ganha dinheiro com a alta. Então, comprado está apostando na alta, vendido está apostando na baixa. Sempre. Tá certo? Então, olha só.
Se taxa de juros cair, ele se dá bem aqui, tá certo? Se taxa de juros subir, ele se ferra, tá certo? Então, é isso que você precisa lembrar. Se o dólar subir aqui, ele se dá bem. Se o dólar cair, ele se ferra. 10% no pré-fixado. Aqui é o contrário. Se eu estou no pré-fixado, o que acontece? Se a taxa subir, eu me ferro. Se a taxa cair, eu me dou bem. Tá certo? Beleza? E aqui, vendido no Ibovespa. No vendido no Ibovespa, o que eu estou querendo? Eu estou querendo que o Ibovespa caia. Tá certo? Então, sempre que eu estou vendido, eu ganho dinheiro com a bolsa caindo, né? Tudo bem. O que mais irá impactar a carteira de forma negativa? Tá certo? Como que você resolve esse exercício? Qual que é a posição mais relevante, de maior percentual aqui? Bolsa, 60%. Vendido em bolsa. Então, o que que vai acontecer, gente? Se a bolsa subir, esse cara toma uma tranca animal. Tá certo? Então aí você vem aqui e você olha, alta de 6% no Ibovespa, uma alta assim forte, 60% da posição dele é Ibovespa. Você não pode ter certeza que é isso aqui, tá certo? Queda de 10% no dólar, beleza, ele tem 10% de posição, se o dólar cai 10%, 10% de 10% é 1% que ele vai tomar de tranca, tá certo? Aqui ele tem 60%. Se cai 6%, ele toma uma tranca de 3,6%. Então, ele perde 3,6%. Aqui ele perde 1%. Alta na taxa de juros. Ele está vendido no DI a 20%, né? Essa alta na taxa de juros deveria, né, ter um percentual aqui. Não tem. Normalmente, a taxa de juros, gente, ela tem uma flutuação de 1% para cima, 2% para baixo. É uma flutuação pequena. Né? E como ele está aí a 10% no pré-fixado, né, o que, que vai acontecer? Esse 10% no pré-fixado vezes uma variação de 1, 2%, vai dar 0,5% de prejuízo ou algo assim, tá certo? Então, na prática, o que é forte mesmo aqui é a alta do Ibovespa. Por que que cai um exercício como esse? Para ver se você entendeu como um fundo de investimento utiliza derivativos, como é que ele monta a sua posição e ele está suscetível a ganhos e perdas de acordo com a mudança de mercado. Por causa disso que essa questão está aí. Beleza? Dúvidas? Depois que quebrou, fiz algumas compras bem ruins. Lojas americanas, pois é. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que o pessoal perguntou, que eu acabei ficando desavisado aqui do chat. Não, tá tudo beleza, tudo bem. Vamos para 22? Olha só. Pô, 22, tá com resposta aqui. Aí ficou chato, né? Olha só. O investidor pessoa física possui cotas, fundo de investimento imobiliário e resgata. Caso a alíquota do imposto será nesse caso, será de 20%. Lembra disso aqui, tá, pessoal? Dessa tabelinha. Essa tabelinha, já desenha ela. Faz essa tabelinha aqui, pra você não esquecer mais. Cola lá no espelho do seu banheiro. Todo dia que você disser bom dia para sua distinta pessoa, você olha a tabelinha, não esquece mais, tá certo? Então, lembre disso daqui. Ganho de capital vai ser 20%, tá certo? Não tem jeito, vai pagar esse imposto aí de 20%. Ok? Legal. Ele teve ganho, né? Olha só, possui cotas, resgata com ganho, tá certo? Então, 20%. Vamos lá, dá para a gente fazer aí mais duas questões. Um fundo de investimento tem estratégia de alocar 100% do patrimônio em ações nos Estados Unidos. E ele tem como objetivo fazer a replicação do índice S&P 500, tá certo? Então, é um fundo de investimentos, aloca 100% lá fora em S&P 500, porque é um fundo de investimento brasileiro, tá? Durante os últimos 12 meses, as ações que compõem o índice apresentaram forte valorização que se refletiu na valorização de cotas do fundo. Esse fundo não possui nenhuma estratégia de hedge cambial. Então, olha só,
eu sou brasileiro, eu invisto meu dinheiro, sei lá, coloquei 100 mil reais lá no fundo. Não tem hedge cambial. Isso quer dizer que o câmbio afeta o meu resultado e a valorização ou desvalorização das ações do S&P 500, que é a bolsa americana, é um índice com as 500 maiores ações da bolsa americana, também vão afetar o meu resultado. Tá certo? O que aconteceu? O real apresentou forte valorização frente ao dólar. Nesse caso, a rentabilidade apresentada pelo fundo faz esse pensamento aqui. Quais são os fatores de risco que você tem? Quando a gente fala fatores de risco, são fatores de rentabilidade também, tá? Você tem o S&P 500, tá certo? Você tem lá o S&P 500. E no S&P 500, quanto mais ele subir, mais o fundo vai ter retorno. E o outro é o dólar, certo? O dólar, quanto mais ele subir, mais você vai ter retorno. Tá certo? Por que, Felipe? Quanto mais ele subir, mais eu vou ter retorno. Porque imagina o seguinte, você colocou, imagina um outro pensamento aqui. Você comprou a ação da Apple a 100 dólares, tá certo? E aí, você pagou 100 dólares, a cotação do dólar era 3 reais por dólar. Você precisou de 300 reais para transformar em 100 dólares e comprar uma ação da Apple. Esse é um caso real, tá? Aí o que acontece? Imagina que essa ação da Apple passou a valer 200 dólares. E mais, o dólar se transformou em 5 reais. Cada dólar agora vale uns 5 reais. Quanto você vai ter de patrimônio? Quando você entrou no papel, você tinha o valor de 100 dólares por ação da Apple, tá certo? E cada dólar valia 3 reais. Então você precisou de 300 reais para entrar nessa posição, não foi? Estão comigo? Algum tempo depois, a ação da Apple estava 200 dólares e o dólar valia 5 reais. Você passou a ter 1.000 reais de patrimônio. Agora, esses 1.000 reais, gente, não foi simplesmente porque a ação da Apple subiu. A ação da Apple dobrou de valor. Então você deveria ter 600 reais, que foi de 300, deveria ter de 300 para 600. Mas não, foi para 1.000. Porque você ganhou na Apple e você ganhou no dólar. Percebeu que os dois jogam ao seu favor? Então pensa comigo. Se o dólar joga ao seu favor, uma valorização do real, quando o real sobe, ferra a sua vida nesse investimento, joga contra você. Tá certo? É isso que a gente precisa ter em mente. Quando você investe no exterior, eu tô tomando uma tranca. Eu ganhei já, tem até uma história engraçada, né? Em 2000, se eu não me engano, 2014, 2013, 2014, a gente viu o governo Dilma com sérios problemas nas contas e tal. Aí eu comecei a investir pesado lá fora, na bolsa americana. Então fiz uma carteira legal, tal. E ganhei bastante dinheiro, porque realmente o dólar teve uma puxada muito forte lá depois no governo Dilma e tal. E aí depois eu fui trazer o dinheiro de volta. Vocês acreditam que eu tive uma dificuldade imensa de trazer o dinheiro de volta, porque os caras das instituições financeiras, basicamente Santander, mas o Itaú também, eles falavam que eu não conseguia comprovar da onde que vinham os recursos. Aí eu até brincava, né? Porque eu conheço o pessoal e falava, pô, mas é que eu sou muito bom investidor. Então, multipliquei por 4 o meu capital. Aí eles falam, não é possível, você levou tanto e você está trazendo 4 vezes mais. E uma parte disso foi porque o dólar puxou bastante. Outra parte é porque a Bolsa Americana, eu peguei um rally muito forte da Bolsa Americana. Então essas duas coisas jogaram ao meu favor, né? Nem tudo são flores, né? Quando o Lula foi eleito, o que eu fiz? Fiz uma posição forte em dólar também, porque eu achei que realmente ia ter uma série de problemas no mercado e esse dólar ia buscar 6 reais rapidinho. E o dólar buscou 4,90. Eu entrei com uma posição forte em ações americanas, em renda fixa americana, a 5,10, 5,15, por aí.
E o dólar não me busca 4,90, 4,80. E a dor de cotovelo que eu tava assim. Mas assim, quando você tem um objetivo de longo prazo, você tem que se fixar no longo prazo. Mantive minha posição. Até fechei um pouco mais, quando o dólar bateu 4,78, 4,80, aumentei a minha posição. É, né? O dólar tá 5,10, 5,08, bateu 5,12 ontem. No longo prazo, esse dólar vai buscar 5,50, 5,60. Não sei se busca 6, mas vai puxar. Do jeito que vai toda a estrutura aqui no Brasil, isso vai acontecer. Tem que ter paciência. Mas tudo isso para dizer o seguinte: o dólar joga a favor de quem está investindo lá fora, assim como o ativo base, nesse caso o S&P 500, joga a favor. Agora, pensa comigo. Se o S&P 500 subir na mesma proporção que o real subir, um vai matar com o outro, porque os dois estão concomitantes aqui. Só que o S&P 500 joga a meu favor, o real joga contra mim, tá certo? Se os dois subirem iguais, na mesma proporção, eu vou ter um rendimento nulo, ok? Se o S&P 500 subir mais, rendimento positivo. Se o real subir mais, rendimento negativo. Então, é essa a conta que eu preciso fazer e eu preciso ter isso em mente, então. Então, olha só. Alternativa A, positiva se o real se valorizar mais que o S&P 500. Não, o real joga contra mim. Então, vai ser negativa. Negativa se a valorização do real for menor que do S&P 500. Não, se ela for menor que do S&P 500, eu estou feliz, porque aí vai ser positiva para mim, tá certo? Então tá errado. Indiferente. Para o investidor brasileiro, a variação do real é indiferente uma vez que ele investe. Não, nada a ver isso aqui, né? Nada a ver. Nula se a valorização do real for a mesma. Ah, beleza. Se os dois tiverem a mesma valorização, o real joga contra mim nessa posição, o S&P 500 joga a favor, um mata com o outro, e aí eu vou ter um rendimento nulo. Beleza, galera? Alguma dúvida? Ó, o Ítalo ganhou grana aqui, foi na contracorrente, sabia a configuração do Congresso. Se eu fosse você, agora eu já desmontava a posição e fazia outra, mas enfim. É isso aí, galera. Muito bem. Alguma dúvida? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Eu, na Alguma verdade, dúvida só por tenho hora? só uma questão, Felipe, que é com relação àquela compensação dos Eu não tô fundos, te ouvindo. tá ruim? Agora tô te ouvindo. Era eu que estava com o áudio desligado aqui. Ah, tá. Com relação à compensação dos fundos, eu fui o feliz, era um feliz cotista do Alasca quando ele errou a mão no fundo alavancado deles em tudo, né? Em juros, dólar, tudo. Então eles tiveram uma queda muito forte da cota. E eu lembro que eu fiz uma compensação, mas, e não foi mesmo administrador. Na XP dá para fazer, não precisa ser o mesmo administrador. É, Sendo a por, mesma categoria, né? Aí você consegue fazer. Eu tive esse caso aí. é porque você estava investindo pelo distribuidor de conta e ordem. Quando você usa o distribuidor de Ah, conta e ordem, ele assume todas as prerrogativas do administrador. Então funcionou. entendi, entendi. Então foi porque a XP faz aquele fundo. Mas se eu não me engano, a XP tinha um fundo espelho, não é por causa do fundo espelho? Ou porque foi conta e ordem mesmo? Essa é uma boa pergunta. Não sei. Nos dois casos poderia acontecer. Entendi. Tá bom. Nos dois vale a mesma. Tá. É. Mas assim, o que a gente precisa lembrar em termos de certificação é que a legislação ela Administrador. fala do administrador. Só que a legislação também fala que quando você investe pelo distribuidor de conta e ordem, todas as atribuições do administrador junto ao investidor passam para o distribuidor de conta e ordem, né? Então tem que fazer essa ponte no raciocínio para chegar a essa conclusão, tá? Beleza? Eu tinha perguntado no começo, acho que todos não estavam no começo, como é que está a preparação? Vocês estão encontrando algum tipo de dificuldade específica? Como é que estão as coisas? É só a disciplina mesmo que tem que ter? Como é que... Porque eu vou falar para vocês, né? Um esquema de preparação para certificação, de um modo geral. O que conta é você ter a disciplina de estudar todos os dias, seguir o planejamento e ir adiante. Se tiver isso, vocês vão chegar a conquistar a meta de vocês com relativa tranquilidade, tá?
O velho lobo coloquei, derivativa é bem difícil. Derivativa é uma das que mais pegam, né? Por sorte, em número de questões não é tão presente assim, não é tão relevante assim, mas foca no que foi dado na aula ao vivo, nas questões da aula ao vivo, tá? Porque essas questões da aula ao vivo, a gente vai monitorando sempre com o pessoal que está fazendo as provas ultimamente. Então, o que tem caído é isso. Às vezes, gente, você não vai entender 100% de um conceito, decora aquela questão na sua cabeça, naquele que você tem mais dificuldade, para chegar lá e matar, né? Vamos ser realistas. O ideal é que a gente entenda tudo. Se tiver um outro ponto que está mais obscuro, mas pelo menos fica muito clara qual que é a resposta, porque tem caído do mesmo jeitinho, assim, do jeito que está lá. Beleza? Bom sábado aí, bom final de semana para vocês. Abração. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente. Absurdo.